foram afetados cerca de 21,1 mil milhões de euros ao desenvolvimento urbano para o período entre 2007 e 2013. Assinale a alternativa que indica uma forma verbal equivalente a foram afetados, certo? O que ele está cobrando aqui, meu aluno, o que ele está cobrando aqui nessa questão 3 é o seguinte, é o se como um pronome apassivador. Vamos colocar assim, ó. Ele está cobrando aqui o que chamamos de voz passiva, certo? O que é voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito ele é um sujeito paciente. O sujeito ele recebe a ação, beleza? A voz passiva ela vai ser dividida em voz passiva chamada de sintética. A voz passiva sintética acontece com a presença do se quando ele é um pronome apassivador. Isso aqui vai mexer com reescrita, certo? Então eu vou ter um verbo acompanhado de pronome apassivador, certo? Ok. Como é que vai funcionar aqui? Presta muita atenção. Você vai ter o verbo, vai ter o pronome apassivador se, certo? Esse verbo aqui, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, mas a grande sacada para você matar isso, para marcar esse cara como um pronome apassivador, é pegar este verbo aqui e fazer a pergunta o que, fazer a pergunta quem. A resposta vai ser o que chamamos de sujeito da oração. Então vamos entender. Apareceu o elemento se na prova, primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa pergunta aqui, ó. O que ou quem? O que ou quem? O que ou quem? A resposta vai ser o sujeito. Então, este verbo aqui, ó, vou mudar aqui a cor. Este verbo aqui, ele fará concordância, ele concordará com a resposta dessa palavra. No caso, a resposta da pergunta, para deixar bem prática aí, ó, é o sujeito da oração. Beleza? É o sujeito da oração. Quando isso acontecer, aí aqui vem a questão da atenção. Quando isso acontecer, é possível reescrever a frase. Professor, o que é reescrita? É você falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, é possível reescrever passando da voz passiva. Você vai fazer a passagem da voz passiva sintética para a voz passiva chamada de analítica. E vice-versa. Você pode fazer para um e voltar. A sintética é com o se, com o pronome apassivador, que eu já mencionei acima aqui, ó. A analítica, ela vai ser formada por uma locução verbal, formada pelo verbo ser mais o particípio. Particípio é o verbo que termina em ado e ido. Então vamos entender aqui para você compreender a ida e a volta. Vamos imaginar
pegar uma frase bem clichê, que é a frase alugam-se casas. Vamos lá. Nessa construção aqui, ó, primeira coisa que eu observei foi o se. Aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Perguntar o que ou quem. Consigo perguntar o que ou quem? Alugam-se. Alugam-se o quê? Qual é a resposta? Casas. Qual é a função sintática de casas? Sujeito. Então, Edson, o que é que eu tenho aqui na frase 1? Eu tenho aqui a voz passiva sintética, em que eu tenho o se como um pronome apassivador. É por isso que esse verbo aqui, ó, ele está no plural para concordar com casas. Essa frase 1, eu posso fazer a reescrita dela, transformando-a em uma voz passiva analítica. Então, o verbo alugar, aqui é só um verbo, eu vou transformar alugam em uma locução verbal, formada pelo verbo ser mais particípio, obedecendo o mesmo tempo verbal. Alugam-se casas, eu posso reescrever e falar assim, ó, casas são alugadas. Então, eu posso tanto pegar essa frase 1 e transformar na 2, como pegar 2 e transformar na 1. Eu vou poder fazer isso. Elas vão ter o que, professor? O mesmo sentido. O mesmo sentido. Certo? Vamos pegar outra frase aqui, ó. Vamos pegar outra frase. Frase 3 aqui, ó. Ó. Olha só. Perderam-se gols. Perderam-se gols. Espera aí, deixa eu colocar de preto para manter o padrãozinho aqui das anotações. Ó, eu vou ter perderam-se gols. Aí eu vou ter o quê? Perderam-se o quê? Gols. Gols é o quê? Sujeito. Então esse se aí vai ser o quê? Ó? Pronome apassivador. Vou fazer a reescrita. Vamos reescrever agora, passando da sintética para a analítica. Como é que eu vou fazer? Eu vou transformar o verbo perderam em uma locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio. Perderam está no passado, então eu vou reescrever essa frase. E aí vai ficar os o quê? Foram perdidos. Ó. Certo? Então isso aqui é o quê? É reescrita. Trabalhando o quê? A relação do pronome apassivador. Ok? Então a resposta aqui, ó. Ó. Foram, vamos lá. Aqui tem, ó. Foram afetados. O que é foram afetados? É uma locução verbal formada pelo verbo ser, foram, mais o particípio. Tá vendo? Foram afetados. Então ele está trocando aqui, ó, a voz passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio, para a voz passiva sintética, que é com o uso do se como um pronome apassivador. Certo? Ok? É como se eu estivesse falando assim, ó. Foram construídas
casas. Foram construídas é o quê? Verbo ser mais particípio. Vou transformar na voz passiva sintética. É só acrescentar o quê? Pronome passiva do. E aí eu vou pegar o quê? O verbo principal, que é o quê? Construíram, né? Ó, construídas. Então, foram construídas, eu posso falar construíram-se, ó, como fica? Construíram-se casas. É a mesma coisa que ele cobrou nessa questão 3, que a resposta é a alternativa de letra E. Foram afetados, troquei por afetaram-se. Afetaram-se cerca de 21 bilhões de euros. Cerca, né? No caso aqui, a concordância com cerca de, que é um item de aproximação, ela vai ocorrer com o numeral 21,1000 milhões. A resposta, letra E.